paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o vosso irmão em Cristo, Michael Oliveira, e no vídeo de hoje eu quero dar início numa sequência de estudos falando sobre a doutrina da igreja, eclesiologia. Mas antes eu peço que você se inscreva, já curta, comente, compartilhe e mande para algum amigo que tenha interesse de se aprofundar nesses assuntos. A igreja, sem dúvida, impacta bairros, cidades, estados, países, impacta o mundo. E esse impacto se dá em duas esferas, a física e a espiritual. Ninguém pode negar que as ações sociais, como programas de assistências que são promovidos pelas igrejas, não gerem resultados positivos. Com a pregação do evangelho, muitos criminosos e usuários de drogas são regenerados. A igreja contribui com o Estado em relação à criminalidade e, de forma indireta, até no controle do uso de drogas. Escolas, universidades, hospitais, faculdades, orfanatos, etc., que em algum momento da história tiveram o apoio da igreja. Tudo isso deixa muito claro que ela é necessária para a sociedade. Quando falamos sobre a esfera espiritual, os ganhos são maiores ainda. As mudanças sociais que são produzidas só são possíveis porque o inferno é destronado dos corações dos presos nas trevas e são transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A mudança ocorre não apenas no exterior dessas pessoas, mas primeiramente no interior. E Paulo mostra a grande responsabilidade que a igreja tem quando escreve para a igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Se faz então necessário aprendermos um pouco mais sobre a igreja na terra, o papel que ela desempenha teológica, social e espiritualmente. Qual é a definição dessa matéria, a doutrina da igreja, ou ainda ela pode ser chamada de eclesiologia, que é a junção, a aglutinação de duas palavrinhas gregas. A primeira é eclesia, que significa igreja. Não é eclésia, é eclesia, que significa igreja. Mais a partícula logia, que significa estudo, doutrina, tratado, ensino. Juntando essas duas palavras gregas, nós temos que eclesiologia é a doutrina da igreja. O nome técnico é eclesiologia, mas de forma muito sintática, de forma muito resumida, é a doutrina da igreja. O que é que se propõe essa disciplina? É a disciplina que o material de estudo dela, para início de conversa, é a Bíblia Sagrada, é claro. E essa disciplina visa o estudo da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua essência. E alguns assuntos são pertinentes e aparecem nessa matéria. Por exemplo, a origem da igreja, a sua missão, seu governo, as suas ordenanças, seus membros e o seu destino eterno. Essa matéria nós estudamos no seminário, ou em alguma faculdade, mas você, mesmo que não esteja frequentando um seminário teológico, você tem muito a aprender. Muitos se referem à igreja como templo. O templo seria a estrutura, o prédio, a construção física, o lugar que abriga o cristão. São as paredes. Até mesmo quando o local está vazio, nós dizemos: vamos para a nossa igreja, vamos visitar a minha igreja. Mas você está fazendo uma referência ao templo. Muitos chamam o lugar vazio, o prédio vazio, de igreja. Mas é necessário eu fazer um alerta para você. O Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Em Atos capítulo 17, versículo 24, é muito bem registrado isso. O lugar físico é importante para a reunião dos crentes, mas não constitui a igreja de Cristo tal como é em sua totalidade. A segunda referência que podemos fazer acerca da palavra igreja é a instituição, é a placa denominacional. E aqui no Brasil nós temos inúmeras: a Batista, a Nazareno, a Assembleia, Quadrangular, Cristão, Caminho. Então, igreja pode ser uma referência à instituição, aquela que tem CNPJ, com um corpo docente, com as pessoas jurídicas, com a diretoria que compõe essa parte mais burocrática, e ela pode ser chamada também de igreja. Mas outro cuidado que eu preciso fazer em relação à placa denominacional é aquilo que surge como igrejismo. O que é o igrejismo? É um neologismo para classificar o comportamento de muita gente que atribui à instituição, à sua placa denominacional, a salvação. Aquele tipo de pensamento de pessoas que dizem o seguinte: a pessoa só será salva se ela fizer parte da minha denominação, da minha igreja.
Isso é errado e não é o que nós aprendemos na palavra de Deus. Não é a instituição que salva, não são as placas denominacionais que salvam, mas é Jesus. A salvação está em Cristo Jesus e não na institucionalização da igreja. E aí, é claro, como no sentido bíblico, eu posso me referir à igreja no sentido espiritual. Esse é o sentido aplicado. E nesse sentido, o sentido espiritual, a igreja está acima das instituições, acima dos templos, mas abaixo da direção espiritual de Cristo. Mas nós falamos que eclesiologia é a doutrina da igreja. Por quê? Eclesia significa chamados para fora ou levados para fora, não é? É a junção de outras palavrinhas gregas também, que é formada pela partícula inicial aqui, ek, e que significa para fora de, mais a partícula klesia ou kaleo, que significa chamar. Portanto, eclesia, poderíamos dizer, que significa os chamados para fora. Esse termo, eclesia, era usado entre os gregos para descrever uma assembleia popular em um corpo de cidadãos reunidos com a finalidade de discutir os assuntos do Estado. Não havia ainda uma conotação meramente ou puramente espiritual. E a gente vê isso em Atos 19:39. O significado dessa palavra, eclesia, significa assembleia, congregação, reunião. É a junção do corpo que compõe a igreja mística, aquela que está acima da instituição e acima das placas denominacionais. Uma coisa que vale ser pontuado é que a igreja não é o reino de Deus. A igreja foi projetada, foi criada por Deus para promover ali o alimento espiritual para o crente e fortalecer e fornecer uma comunidade de fé da qual o crente é instruído para progredir através da santidade. Mas a igreja não é o reino de Deus, é parte dele. Já é a manifestação do reino de Deus, mas não em sua totalidade. Até porque Paulo diz para os Romanos, no capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A igreja não proclama a si mesma, ela não prega a sua placa denominacional, ela tem uma mensagem, e é anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus é muito mais abrangente, e a gente pode descrever a igreja como fazendo parte do reino de Deus. Como William Evans escreve acerca da igreja. A igreja pode ser considerada como uma parte do reino de Deus, assim como o estado de Illinois é parte dos Estados Unidos. Ou seja, o estado de Illinois não é o estado, não são os Estados Unidos todo, mas é parte dele. Assim, a igreja também não é a totalidade do reino de Deus, mas já é parte do reino de Deus. E aí a gente precisa afirmar também que o reino inclui todas as criaturas celestiais, as não caídas, obviamente, que são compostas pelos anjos, e os redimidos da raça humana, antes e depois dos tempos de Cristo. Por contraste, a igreja consiste mais especificamente de seres humanos regenerados mediante a obra expiatória de Cristo. Portanto, a igreja ela se limita à reunião dos seres humanos regenerados que foram alcançados pela obra de Cristo. Já o reino de Deus é muito mais abrangente e envolve todas as criaturas celestiais. Vale ainda fazer uma pontuação acerca da igreja invisível, que é composta dos verdadeiros cristãos de todas as denominações, e a igreja visível, que é constituída de todos os que professam ser cristãos. A igreja invisível é composta por aqueles cujos nomes estão escritos no céu. Já a igreja visível é compreendida por aqueles cujos nomes estão registrados no rol de membros da igreja. Portanto, a igreja invisível é a forma como Deus a vê. Já a igreja visível é a igreja que vemos, é a família unida de crentes, aquela composta pelo rol de membros. Então, note aí, olha, a igreja visível é uma referência ao edifício, à organização, à estrutura, ao governo, à hierarquia, aquilo que nós vemos quanto instituição e como placa denominacional presente na sociedade. Já a igreja invisível denota uma relação pessoal direta com Deus e é a que Deus vê. São os crentes de todas as denominações, de todas as placas, e, é claro, reflete a glória de Deus. Na igreja invisível, tem, obviamente, a igreja visível, mas não necessariamente todas as igrejas visíveis comporão a igreja invisível. O Novo Testamento, vale ressaltar, não faz qualquer distinção entre igreja invisível, que é a igreja triunfante, aquela que vence, e a igreja visível. No Novo Testamento não tem essa diferença. Lutero e Calvino afirmaram que a igreja de Deus é visível de um lado e invisível do outro. Não se referem a duas igrejas ou a dois tipos de igrejas, mas a dois aspectos
da única igreja de Cristo. A igreja militante é a visível, a que luta aqui na terra, que está pregando o evangelho, anunciando a palavra. Já a igreja triunfante é a igreja invisível que já venceu. Mas quem seria o fundamento da igreja? A igreja católica considera o apóstolo Pedro a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. E para fundamentar esse ensino, eles utilizam a passagem de Mateus, capítulo 16, dos versículos 16 ao 19, que diz: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Dessa passagem, a Igreja Católica erroneamente chegou a algumas conclusões. Em primeiro lugar, eles afirmam que Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está ou seria edificada. Em segundo lugar, eles chegam à conclusão dizendo que a Pedro foi dado o poder das chaves. Portanto, só ele e seus sucessores, os papas, poderão abrir o reino dos céus. Terceira conclusão errônea: Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma. Em quarto lugar, toda a autoridade eclesiástica foi conferida a Pedro até nossos dias, através das linhagens de bispos e de papas, todos os vigários de Cristo. Todas estas conclusões são facilmente refutadas pelo simples fato de que não se é possível provar que Pedro esteve em Roma, quanto mais tendo se tornado um papa. Ele nunca se autodenominou nas suas epístolas como papa. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma e na conclusão dessa epístola ele cita muitos crentes lá e não aparece a figura do apóstolo Pedro como sendo o papa. E Paulo escreveu outras epístolas. Será que se Pedro fosse o Papa, o fundador, o fundamento da igreja, será que Paulo não faria uma menção a ele? Então, esse ensinamento é facilmente invalidado até pelo contexto histórico e geográfico do ministério do apóstolo Paulo. Qual que é o ensino bíblico acerca do fundamento? A primeira coisa que eu preciso pontuar é que o substantivo feminino Petra significa uma rocha grande e firme, enquanto que o substantivo masculino Petrus é aplicado geralmente a pequenos blocos, é um pequeno pedregulho. Pedro é o Petrus, bloco de rocha, não Petra, rocha grande e firme. Portanto, uma igreja sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão, não pode repousar sobre Pedro. Ai de nós, se a igreja estivesse edificada em Pedro. Pedro, depois que ouviu essa declaração de Jesus, aqui em Mateus 16, ele nega Jesus por 3 vezes. Ele tem muitas atitudes de um aprendiz. Ele era volátil, ele tinha perguntas de iniciantes na fé. A igreja não está fundamentada em Pedro. E Paulo, em Efésios capítulo 2, e o versículo 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo é a principal pedra de esquina. E o que é que seria essa pedra que Paulo aborda aqui? Veja ainda que no versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja que nós somos criados em Cristo para as boas obras. E Efésios 2:20 corrobora isso. E Paulo diz que o fundamento dos cristãos é Cristo, ele é a principal pedra de esquina. E o que é que seria essa principal pedra de esquina? É aquilo que aparece lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 7, e também no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, onde se tinha uma construção de algumas paredes e para juntar essas laterais se utilizava uma pedra angular, uma pedra de remate, que mantinha toda essa estrutura aqui unida. E nós lemos aqui Paulo dizendo para os Efésios que Cristo é a pedra angular, que aparece em Zacarias 4:7 e Isaías 28:16. Já em Efésios 2:20, nós estamos vendo aqui que Cristo é a principal pedra de esquina, a pedra angular. Pedras angulares eram maciças pedras postas nas esquinas, formadas pela junção de duas paredes, unindo-as de modo mais firme do que poderia ser feito na antiguidade de outra maneira qualquer. Essa pedra também contribuía para fortalecer os alicerces da estrutura. Então perceba que
Efésios 2:20, Paulo diz que Cristo é a principal pedra de esquina dos profetas e dos apóstolos. Veja lá, e edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a pedra de esquina. E, aliás, o próprio apóstolo Pedro disse quem é o fundamento da igreja. Pedro disse quem é a pedra. Veja lá no capítulo 4 de Atos, versículo 11 e 12. Olha o que ele diz. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, olha só, o próprio Pedro, tido como suposto fundador e suposto fundamento da igreja, ele mesmo está declarando quem é a verdadeira pedra. É Cristo. 1 Pedro, no capítulo 2, ele vai dizer outra vez quem que é a pedra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provardes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então, num dos seus primeiros sermões, em Atos 4:11, Pedro diz que Cristo é a pedra. Já instruindo a igreja, pouco tempo depois, a igreja já está solidificada, a igreja já está crescendo, e instruindo a igreja por intermédio desta pedra, ele afirma: Cristo é a pedra rejeitada, na verdade, pelos construtores, mas ela veio a ser a principal pedra de esquina. E é uma referência clara a Isaías capítulo 28, versículo 26, onde lá diz que a pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser a principal pedra de esquina. Então, o próprio Pedro declara que Cristo é o fundamento da igreja. Se nós voltarmos lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, veja a declaração de Cristo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é essa? A declaração que Pedro fez: tu és o Cristo. Que pedra é essa? O próprio Cristo. E além disso, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. Portanto, eu sou o edifício, Cristo dizendo, e ele afirma, a minha. Portanto, a igreja tem um edificador, tem um fundador, que é Cristo Jesus no sentido bíblico da palavra, porque ele não fundou denominação, mas ele edificou a igreja, e ainda assim ele diz, a minha. E essa palavra é uma palavra de possessão, minha igreja, um pronome possessivo. Então, Cristo está dizendo, é a minha igreja. Portanto, a igreja não está fundamentada em Pedro, não está fundamentada em Papa, não está fundamentada em qualquer denominação. O fundamento da igreja é o próprio Cristo. Pedro jamais assumiu no seio do cristianismo nascente a posição e funções que a teologia católica procura conferir-lhe. A maioria dos pais da igreja primitiva, uns dizem que a expressão esta pedra se refere a Cristo mesmo. Outros acreditam que se refira à confissão que Pedro acabara de fazer, ou ainda a todos os apóstolos. Só a partir do século IV começou-se a falar a respeito da possibilidade de Pedro ser a pedra fundamental da igreja. Isso significa que nos primeiros 400 anos da igreja, do cristianismo primitivo e da igreja primitiva, todo mundo entendia que o fundamento da igreja é o próprio Cristo. Nós ficamos por aqui. Eu peço outra vez que você se inscreva, se você ainda não for inscrito, deixe o comentário, deixe o seu curtir e mande para os seus amigos para que eles se aprofundem acerca dessa matéria tão extraordinária que é a doutrina da igreja, eclesiologia. Deus abençoe e até a próxima.